Nesse vídeo curto, eu quero fazer uma previsão a respeito da Wall, né? The Wall never forgives, the Wall never forgets. A Wall, ela nunca perdoa e ela nunca esquece. A gente tem na nossa sociedade esse grupo grande e crescente de mulheres encalhadas, que nem falam na minha seção de comentários, assim, homens mais velhos do que eu, falam que ficaram tentando se casar, tentando namorar e tudo mais, e a mulherada simplesmente nunca quis comprometimento nenhum, e agora é uma situação pior do que eu imaginava, porque eu digo várias vezes que assim, a mulherada tá deixando pra só querer casar e ter filho aos 35, mas agora eu tô escutando relatos de que é pior, muito pior do que eu imaginava. Elas estão achando que vão se casar e vão ter filho aos 40, entre os 40 e os 45, como se o útero delas funcionasse direito, como se elas tivessem ainda óvulos bons, e como se algum homem quisesse se casar e ter filhos com uma mulher com mais de 40. Eu acho que o homem não tem nem muita vontade de transar com uma mulher de 40. Se não tiver esforço nenhum compromisso, assim ele vai lá e transa um pouco, come uma milf ali e tudo mais. Só que pra casar e ter filho, especialmente um homem que nunca se casou e nunca teve filhos, isso daí é de um nível de esquizofrenia, alienação absurda. Mas enfim, o exercício que eu vou fazer nesse vídeo é mais assim uma previsão. O que eu vou dizer é o seguinte: essa mulherada que encalhou, que nunca se casou, nunca teve filhos, é uma mulherada assim que a gente sabe que mulher não consegue ser minimalista, não consegue economizar grana, tudo que elas recebem elas vão gastando, elas são extremamente consumistas. É uma mulherada que vai ficar vivendo essa vidinha de independência, entre aspas, né? As filhas do empoderamento feminino, aí, da liberação sexual, elas vão ter que trabalhar o resto da vida delas. E a questão é a seguinte, cara. O fato delas nunca terem se casado, ou até mesmo se casado e se divorciado, nunca terem tido filhos, é o seguinte: não tem ninguém pra cuidar delas. Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja financeiramente. Elas nunca vão ter nenhum homem na vida delas pra cuidar delas. Tipo, elas estão fadadas à solidão assim pro resto da vida. Tipo, ninguém quer elas. É leite que ficou fora da geladeira e estragou. E daí a questão é a seguinte, por exemplo, mesmo que uma mulher que se casa com um homem, mesmo que eles não tenham filhos e o casamento termine, tu foi casado com a pessoa. É um relacionamento que fica pro resto da tua vida. É uma pessoa que sim, tu sabe que tu tem um relacionamento tão íntimo assim, que tu sabe que se tu passar alguma necessidade a pessoa vai te ajudar nos meios dela, assim. E se ela passar necessidade, tu também vai ajudar. E tem outra coisa, durante o período que a mulher fica casada com um homem, até mesmo quando ela se separa, ela tem um subsídio absurdo, ela consegue acumular um capital pesado nisso, ela tem acesso à provisão do cara. Essas mulheres que nunca casaram e nunca tiveram filhos, elas não vão ter essa provisão, não vão ter esse subsídio, esse acúmulo de capital, elas não vão ter um contato pro resto da vida delas, mesmo depois do término do casamento. E se elas não tiveram filhos ou filhas, também não vai ter ninguém para cuidar delas, porque assim, especialmente no caso assim de casais que foram casados, se divorciaram e tiveram filhos, os filhos eles são um vínculo que fica para esse casal pro resto da vida. Tanto o homem quanto a mulher, assim, eles têm essa garantia que eles têm filhos, passar necessidade, os filhos vão ajudar e tudo mais. Então, assim, essas mulheres que encalharam, elas não tiveram subsídio, tiveram do governo, mas de relacionamento não. Elas não têm esses contatos pro resto da vida, elas não têm nenhum homem na vida delas, ou até mesmo filha, mulher, assim, não tem ninguém para cuidar delas. Elas não tiveram subsídio, não conseguiram acumular capital, mesmo que seja durante o casamento, mesmo que seja através do divórcio, porque depois do divórcio, assim, especialmente quando as crianças ainda são pequenas, a mulher tem acesso à pensão durante 2 décadas. Então essas mulheres não tiveram nada disso. Então a previsão que eu vou fazer agora é a seguinte: nos próximos anos, e talvez assim nas próximas 2 décadas, a gente vai ter essa fatia grande e crescente de mulheres encalhadas, elas vão se polarizar
e elas vão se radicalizar cada vez mais. Vão virar, se o PT ainda conseguir se manter, não surgir nenhum outro partido de esquerda, assim, com peso, com força, elas vão cada vez mais apoiar PT ou qualquer outro partido comunista ou socialista que possa crescer assim politicamente no futuro. Elas vão se radicalizar e vão apoiar cada vez mais comunismo, cada vez mais socialismo, porque elas estão sozinhas, elas não têm ninguém para cuidar delas e agora elas vão querer que o governo cuide delas. Basicamente, obrigar os homens a ficar sustentando elas indiretamente. Aqueles homens que rejeitaram elas porque elas rejeitaram esses homens quando elas eram jovens, quando elas ainda tinham alguma coisa para oferecer, ou seja, juventude, aparência física e fertilidade. Então, assim, uma previsão bem descritiva que eu vou fazer é o seguinte: pode ter certeza que nos próximos anos essas mulheres elas vão exigir que seja criado um Bolsa Idoso. Que elas vão dizer assim que é uma bolsa, um auxílio financeiro do governo para pessoas idosas em situação de necessidade financeira, em situação de pobreza. Só que assim, da mesma forma que o Bolsa Família, isso daí vai ser um negócio específico, exclusivo para mulheres idosas, porque homem a sociedade não dá a mínima. Então assim, ó, agora, outubro de 2018, eu tô fazendo a previsão que as mulheres, mais pra frente, elas vão exigir que seja criada uma bolsa idoso para fazer com que o governo cuide delas na velhice, através de dinheiro público, além da aposentadoria delas e tudo mais, porque elas não têm nenhum homem na vida delas, mesmo um ex-marido que vai cuidar delas, elas não têm filhos que vão cuidar delas, elas não têm ninguém para cuidar delas. E assim, elas não vão ficar quietas e aceitar as consequências dos atos e das decisões delas. Elas não vão ficar quietas e aceitar o futuro que elas criaram para si mesmas. Então assim, se tu acha que agora a oposição feminina aí, feminista, comunista e socialista é grande, se prepara quando a gente tiver uma fatia ainda maior de mulher encalhada, sem homem, sem recursos. É que nem aquele vídeo do Third Flying Monkey, dos 3 tipos de feministas. A gente tem a primeira feminista, que é aquela que é estudantezinha universitária, que é jovem e fica falando de feminismo e tudo mais, mas ela nota que ela ainda é jovem, ainda é atraente, e ela tem mais a ganhar se ela se casar com um magrão aí e fazer filho, porque ela sabe que um homem consegue cuidar bem melhor dela e tem mais a oferecer a ela do que o governo. E daí no segundo grupo tu tem as feministas que são aquelas as feministas políticas, é a carreira delas. É tipo jornalista, política, escritora de jornal, política, é tipo aquela blogueira política, youtuber feminista e tudo mais, é essas merdanças tudo. E daí a gente tem o terceiro grupo de feministas, que são as baleias misândricas, que é o que o Third Flying Monkey falou. Que é um monte de mulher assim que é tóxica demais para conseguir manter qualquer relacionamento com um homem, ou é feia demais, daí não tem nada o que fazer, é aquela feiura que é tanto pessoal interna quanto física externa. E assim, é tudo mulher post-wall. É mulher post-wall que não soube se vender enquanto era jovem e atraente e podia oferecer alguma coisa pro homem, e agora os homens não querem nada com elas, e daí elas se viram contra a sociedade. É simplesmente, elas não construíram nenhum tipo de relacionamento duradouro, não se comprometeram, e daí agora elas não têm ninguém para cuidar delas, elas detonaram com o próprio futuro, e agora elas vão se virar contra a sociedade, contra os homens que agora estão rejeitando elas, agora que elas estão passadas. Então, novamente, gente, se prepara. Até mesmo eu lembro que teve um artigo ano passado, acho que era da Austrália, que estava falando disso, que assim, tá aumentando a quantidade de mulher, não era nem mulher moradora de rua. 1 em cada 4 moradores de rua são mulheres, e daí 3 em cada 4 são homens. Só que assim, o artigo que era da Austrália falava que assim, a gente está tendo um aumento na quantidade de mulheres idosas que estão em situação de pobreza, sem ninguém, morando em kitnet, nunca adquiriram um imóvel, pagando aluguel. E daí quando tu vai cavucar a fundo o negócio, tu vê que assim, é a mulher que simplesmente decidiu que não queria ter filho, é a mulher que destruiu o próprio relacionamento, pediu divórcio,
é mulher que caiu no conto do feminismo empoderado e fez faculdades que não servem pra porra nenhuma, tipo faculdade de letras, filosofia, essas coisas e tudo mais, e fala assim: ah, mas eu tenho mestrado e doutorado de letras, e foda-se. Uma das fotos do artigo mesmo era uma mulher australiana ali de uns 53, 57 anos sozinha. E é isso, cara. É uma mulherada que vai ficar dos 40 até os... Acho que a expectativa de vida das mulheres é algo entre 80 e 90, dependendo do país. É isso aí, cara. 40, 50 anos de solidão. Cada um colhe o que planta. Então é isso, galera. Se prepara. Vocês acham que a mulherada tá polarizada, tá socialista e comunista agora? Espera mais pra frente, quando essas mulheres aí que destruíram o próprio futuro e foram rejeitadas pelos homens, começarem a exigir que o governo cuide delas diretamente na velhice. Espera o Bolsa Idoso.